Olá, hoje eu vou ministrar uma palavra que está em Hebreus, que Deus ele nos dá fé para que possamos fazer diferença. E aquele que tem fé, que Deus dá, ele tira os olhos daquele que não tem e volta para aquele que tem fé. Por isso que você tem que buscar em Deus a fé que ele já tem nos dado. Aqui em Hebreus fala referente a isso. Em Hebreus 11, no versículo 8, fala assim. 11 no versículo 8, que começa, que diz assim, que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia. Peraí, que havia receber, havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ele ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia e morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Aqui Abraão, ele obedeceu a Deus pela fé, e aqui diz que ele edificaria uma cidade, porém essa cidade era espiritual. E Abraão, ele saiu da sua parentela. Aquele que Deus escolhe, ele primeiro tira dos familiares aquela codependência emocional que a pessoa tem, para que você possa servir a Deus e servir totalmente e ser dependente somente dele. E Abraão obedeceu a Deus pela fé, ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabana. Como está escrito em Apocalipse 3, que fala que 3, que começa no 12, que diz assim: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Aqui diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui está falando que a quem vencer o que? A si mesmo, abrir mão do seu sonho, da sua vontade, do pecado, projetos, e perdoar o seu inimigo e abençoar os nossos e aqueles que nos caluniam, difama, abençoar. E aqui em Apocalipse 21 fala, 21 no 2, que fala sobre essa questão. Fala, e eu, João, vi a santa cidade e a nova Jerusalém que desce, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adornar,
adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Que aqui ele está falando da igreja. E ele continua a dizer, referente dessa promessa da cidade espiritual, edificaria uma cidade, porém ela é espiritual. E você só consegue através da fé deixar as nossas vontades, desejos e ser codependente de Deus, ser liberto da codependência emocional de pessoas, familiares, assim por diante. E aqui diz que todos, em Hebreus 11, que começa no 13, que diz que todos, Hebreus 11, no 13, que diz que todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram se eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e essa pátria ela é espiritual, essa cidade celestial. E Abraão, ele alcançou pela fé a bênção de Deus e aquele que crê nele. E aqui diz que todos eles morreram na fé sem terem recebido as promessas, vendo-as de longe e crendo, mas agora desejam a melhor terra celestial. Abraão olhava para frente, ele tinha essa visão da nova cidade, da nova Jerusalém celestial, pela fé. E como está escrito em Mateus, que fala sobre você continuar olhando por fé, em Mateus 16, que começa no 24, que diz assim, que os discípulos de Jesus que devem levar a sua cruz. Mateus 6, no 24, que diz que então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E a quem perder a sua vida, por amor de mim, achará. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo a sua obra. Aqui está falando referente nós deixar, abrir mão dos nossos desejos, da nossa vontade, para que sigamos a Cristo. E ele fala individualmente com cada um de nós. Cada um de nós, ele trata como ser distinto e ele nos dá a fé, cada um de nós, na sua necessidade presente. E é você assumir a sua posição, porque ele continua a dizer que eu farei coluna no templo do meu Deus. Ao que vencer as suas vontades, os seus desejos, seus projetos, seu sonho, ele diz que essa pessoa será coluna. E como está escrito em Mateus 6, que começa no 33, que diz que em primeiro lugar nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vai nos ser acrescentado. Tudo aquilo que for necessário vai nos acrescentar, porque aquele que busca a Deus, nada tem falta. Ele supre as nossas vontades, ele supre aquilo que, mesmo que nós não tenhamos tudo, quando nós buscamos o reino de Deus,
ele nos supre, ele nos faz não sentir falta de nada. Ele passa a nos fortalecer. Porém, é você levar tudo diante de Deus, a sua questão presente, porque só Ele para nos dar o conhecimento necessário para a nossa situação presente. Como está escrito aqui, que Abraão, pela fé, ele abriu mão da sua vontade, dos seus desejos, daquilo que ele sonhava, dos projetos dele. Ele abriu mão pela fé e habitou uma cidade desconhecida. E eu vou continuar falando aqui sobre sonhos, que Deus também nos fala através de sonho. Porém, você tem que orar a Deus para que Ele possa te interpretar melhor, porque cada sonho tem sua particularidade na sua necessidade presente. E quando você sonha com casas, e essas casas é como se fosse favela, pode estar indicando uma variedade de coisas, muitas das vezes relacionadas a sentimentos de insegurança, desafios ou situações de alerta. Pode também refletir momentos de turbulência, dificuldade ou a necessidade de refletir sobre sua vida e buscar novas experiências. Também pode simbolizar a percepção de problemas sociais ou a necessidade de lidar com situações complexas, ou também ansiedade na vida do sonhador, obstáculos que precisam ser superados. É um convite a refletir sobre como lidar com situações difíceis e buscar soluções. Conflitos pode estar também indicando conflitos internos, sentimento de confusão ou a necessidade de lidar com questões emocionais não resolvidas. Também pode estar relacionada a mudanças e transformação em alguns casos. Sonhar com favela pode ser um sinal de que mudanças estão ocorrendo ou que o sonhador está pronto para passar por uma transformação pessoal ou profissional. É você refletir sobre o contexto do seu sentimento durante ou após o sonho. Se o sonho causou angústia, pode ser útil buscar apoio emocional. Se o sonho despertou curiosidade, pode ser interessante explorar mais a fundo os possíveis significados. Sonhar com um tiroteio pode indicar medo, insegurança, vulnerabilidade, medo de perdas ou receio de situações perigosas. Esse sonho pode ser desafios ou superações na sua vida. Sonhar que está em perigo e consegue evitar o tiroteio pode indicar sucesso em projetos futuros e a capacidade de superação. Porém, cada sonho tem sua particularidade. É importante sempre você orar a Deus para que Ele possa te esclarecer melhor. Sonhar com favelas dois pontos. Você pensa, você mora em uma favela ou vai fazer negócio, então existe lógica. É você discernir o contexto do seu sonho. E o que você está vivendo no dia a dia, sua preocupação é na favela, pela lógica, um sentido, e no sentido simbólico, analisar o sonho, se vem de Deus, Ele jamais lhe daria algo pelos bens que você possui. Deus julga as pessoas pelas suas posições. Deus julga as pessoas pelas suas posições moral, alma e espírito. Nesse sentido, para Deus, a falta de amor ao próximo, que significa pobreza, nesse sentido que estaríamos sendo orientados. A pessoa pode viver numa favela e Deus lhe dê sonho, que está morando em lindas casas e e bons vizinhos. É assim que Deus vê
essa pessoa. Uma pessoa que tem muitos bens, mas é moralmente sem amor ao próximo, pode sonhar que está numa casebre e está cercado por favela, pois é assim que Deus tem a visão sobre ela. Uma pessoa pobre de espírito, pobre de amor ao próximo. Analise o sonho. Se você está em casa e sobre sua família, se você está na rua, simboliza seu dia a dia, empresa, naquilo que você se envolve no seu estado presente. Preste atenção. A mensagem é para o sonhador. Você sonha com seu vizinho, o seu verdadeiro vizinho é sua alma. Preste atenção nesse sentido. Em que sentido você poderá ser orientado? Porém, cada sonho tem sua interpretação. Ela é pessoal e é você discernir o contexto do seu sonho. Porque é você sempre levar diante de Deus a sua questão presente. Eu vou fazer uma oração para abençoar o que está assistindo, até mesmo os que ainda vão assistir. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor diz que pela fé Abraão abriu mão da sua parentela para obedecer aquilo que o Senhor o tinha feito conhecido. Pela fé, Abraão seguiu em uma cidade distinta, sem conhecimento, mas o Senhor direcionou. Meu Deus, nos ajude a ser orientado por Ti, em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa sua igreja, nos dê espírito de perseverança através da fé que o Senhor já tem nos feito conhecido. Abençoa sua igreja, tirando tudo aquilo que veio para matar, roubar e destruir toda ação das trevas, todo espírito opressor. Eu anulo e repreendo em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa aquilo que o Senhor tem posto nas nossas mãos, porque o Senhor diz onde colocarmos a planta do nosso pé, o Senhor já tem nos dado. E pela fé que Abraão já conseguiu, o Senhor já nos deu esse conhecimento. E o Senhor diz que as portas já estão abertas e é só nós entrarmos. E o Senhor diz que aonde o Senhor entrou, nenhum incircunciso de coração entrará pelaquela porta. Porque essa pessoa não tem seu conhecimento, tem a letra, e a letra sem o conhecimento opera morte. Senhor, nos ajude, nos dê espírito de perseverança, Jesus Cristo, porque o Senhor diz que crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa. Nos ajude, ó Pai, a continuar, a prosseguir seguindo a Ti, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. E o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia e tribulação. Eu anulo e repreendo todo espírito de morte, toda ação das trevas. Senhor, abençoa aquela pessoa que está ali, clamando pela sua direção. Todo espírito opressor do inferno, eu anulo e repreendo em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor diz que vai se cumprir a promessa que o Senhor já tem nos feito conhecido. Nenhum principado, potestade do inferno tem poder e autoridade sobre aquele que o Senhor diz. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas os que não crerem já estão condenados, porque não creu naquilo que o Senhor já tem feito conhecido. Senhor, nos ajude. O Senhor vai à frente, Senhor, abençoa aquele que está ali sem direção, que o Senhor abre os olhos do entendimento para que nós não perecemos na morte, ó Pai, porque o Senhor é a porta, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, tirando toda escuridão, todo espírito opressor do inferno. Eu anulo e repreendo em nome de Jesus todo câncer, toda ação das trevas, a armadilha das trevas, eu anulo e sai dessa pessoa, espírito opressor do inferno, sai da mente dessa pessoa, sai todo espírito de condenação, maldições do inferno que está nessa vida, trazendo condenação para ela, trazendo maldições, eu anulo e repreendo em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é aquele
que nos liberta, transforma dos nossos traumas emocionais, da falta de conhecimento. O Senhor nos dá o conhecimento e cada dia vai se tornando claro, mais e mais, até se tornar um dia perfeito. Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos deu a vitória. Abençoa as nações, abençoa Israel, que haja paz, que haja prosperidade, libertação, salvação, em nome de Jesus. É o Senhor que é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ó Pai, obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor já nos deu a vitória. Amém.